Sobre Fundo Branco Letreiro, oficina online sobre recursos de tecnologia assistiva, Cristina Funk e Fabiane Spiegel, Mercur desde 1924. Oi, gente, tudo bom? Bom dia para vocês. A gente está bem feliz de estar aqui. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Tina, sou terapeuta ocupacional, trabalho aqui na Mercur há 7 anos. As duas profissionais estão sentadas de frente para a câmera em uma pequena sala. Ao fundo, um quadro com pintura abstrata de flores multicoloridas. O momento de hoje, a gente fez o convite para profissionais da saúde e da educação, né? Para terapeutas ocupacionais, para fisioterapeutas, para psicólogos, para educadores, educadores especiais, porque a gente vai estar falando de recursos que conversam com todas essas áreas, tá? A gente tem recursos que são a cara da terapia ocupacional, que é a minha área de atuação também, mas a gente também vai ter produtos que a gente vai estar compartilhando com vocês que conversam muito com educadores, a gente tem produtos que conversam com fisioterapeutas, tá? E a ideia é que todo mundo possa conhecer essas possibilidades para quando a gente está junto com o paciente, a gente saber que essas possibilidades existem, né? E a gente poder oferecer isso para o nosso paciente, saber, olha, eu estou aqui com o usuário e eu sei que tem um recurso que pode ajudar ele. Então, eu vou conversar com o meu colega, porque esse recurso é da área do meu colega, eu vou conversar com ele para a gente poder experimentar esse recurso e ver se realmente ajuda, tá? Então, essa é a ideia. Tina tem cabelos escuros, com comprimento pouco abaixo dos ombros, usa uma malha de cor amarela. Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou a Fábio, trabalho na Mercur já fazem quase 13 anos. Tina coloca a máscara de proteção no rosto. Fábio tira a sua para falar. Ela tem cabelos loiros, no mesmo comprimento dos de Tina. Usa um poncho azul escuro sobre uma malha preta. Então, a Mercur faz algum tempo, ela mudou o posicionamento dela, tá? Ela entendeu que precisava colocar as pessoas no centro do processo. Ela entendeu que não adiantava só ter aqui dentro engenheiros, administradores e contadores para evoluir e trabalhar conforme estava trabalhando. Ela entendeu que com as pessoas no centro do processo, faria muito mais sentido do que simplesmente fazer um produto e gerar uma demanda. Entendeu-se que precisava ampliar essa rede com muito mais pessoas para poder co-criar com as pessoas e fazer algo que fizesse sentido para elas. A Mercur, desde 2009, foi conversando com professores, educadores, foi até escolas, conversou muito com fisioterapeutas, TOs. Hoje nós temos na Mercur uma pedagoga, 3 fisioterapeutas e uma TO. E com esses nossos colegas e com toda essa rede externa que a gente conseguiu, nós fizemos um novo jeito de trabalhar. Nós co-criamos junto com as pessoas. E ali tem usuários, tem médicos, tem professores, tem engenheiros, tem contadores, tem todos os tipos de pessoas e todos são muito importantes nessa parte de co-criar. Nós entendemos que essa forma de unir todas as nossas ideias e poder ajudar alguém faz muito mais sentido do que aqui dentro a gente fazer algo e entregar pronto e criar essa demanda. Então, assim, a gente faz junto com as pessoas para as pessoas e isso faz muito mais sentido para a gente. E esse projeto que eu vou contar agora para vocês, ele é um pouquinho disso, dessa nossa nova forma de pensar. Aqui atrás de nós tem uma caixa grande com toda a nossa linha de produtos, os facilitadores de atividade de vida diária. Atrás dela, sobre uma mesa, uma caixa organizadora de plástico transparente que chamam de caixa de experimentação. Ela é do tamanho médio, com vários objetos no interior. Na frente da caixa, uma etiqueta com as cores verde, preta, laranja, amarela e azul e o logo da Mercur. Tem todos os formatos, todos os tamanhos, que a gente acha muito importante ter todos os tamanhos, até porque às vezes tem mãos menores, mãos maiores, então faz muita diferença, né, de um tamanho para o outro. E a gente acredita que com uma caixa, com todos os produtos disponíveis na cidade de vocês, para experimentação, vai ajudar muito. E aí entra o papel de vocês profissionais. São vocês que conhecem as pessoas, os usuários, vão saber dizer o que se adapta melhor, o que faz mais sentido, o que talvez não ajude, que atrapalha. Vocês que vão poder dizer e indicar qual que é o produto que mais se adequa a essa pessoa. Então, a gente acredita muito nisso, no papel de vocês e no trabalho de vocês. Então, a Mercur simplesmente entrega o produto para vocês, os profissionais fazem a experimentação
e aí a gente teria um cliente aí pertinho também para poder comercializar. A ideia é que a gente faça uma triangulação nesse projeto que a gente está atuando agora em 26 cidades do Rio Grande do Sul, e talvez a gente possa ampliar depois para outras cidades, para mais regiões, para mais estados do Brasil também, gente. E a gente estava fazendo esses eventos presenciais, mas a forma online nos permite com que talvez a gente consiga fazer isso aqui dar certo muito mais rápido, né, do que a gente imaginava. E aí, então, a ideia é essa caixa na instituição sede e um cliente aí pertinho, até porque a gente sabe que hoje todos esses produtos aqui eles estão no nosso e-commerce, mas a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm a cultura da compra pela internet, ou às vezes dificuldade no cartão de crédito, ou às vezes o frete se torna mais caro, então a gente acha que agora um local aí pertinho vai facilitar bastante. A ideia, então, desse projeto é essa triangulação. A pessoa no centro do processo, a Mercury entregando os produtos, os profissionais com toda a sua expertise, podendo fazer a experimentação desses produtos e uma indicação, né? E o cliente com o produto para disponibilizar aí pertinho. E aí, além disso, de todos os produtos dentro da caixa, a gente pensou num receituário, que a gente já está chamando de um facilitador também, né, Tina? Isso aí. Ela aproxima da câmera a folha para preenchimento. O nome dele hoje a gente colocou como receituário, tá, gente? Mas é um nome de modelo médico, mas foi um nome que nós encontramos de inconsciência, assim, que fosse mais fácil para todo mundo. Vai estar todos os produtos, vai poder colocar o nome do profissional, o nome do paciente, pode marcar qual que é o produto, cada profissional pode pegar a quantidade de folhinhas desse receituário que achar necessário, tá? E aí aqui embaixo vai estar escrito onde encontrar e a gente vai ter uma etiqueta com o nome, com o telefone e o endereço para ficar mais fácil também. E aí vai poder fazer a indicação certinha do produto, porque às vezes a pessoa pode ter experimentado, quando chegar na loja não sabe mais qual o nome do produto e poder pegar certinho o produto que foi indicado. Então, facilita bastante com o receituário. Outra coisa bem importante que vai estar junto é só uma folha com uma planilha de Excel, mas é bem importante, gente. É um acompanhamento para nos ajudar e ajudar vocês. Aí, o profissional da cidade daí vai poder pegar um produto, dois ou a caixa toda, e aí vai preencher lá o seu nome, a sua profissão, um e-mail e um telefone de contato, o que está levando, a data da retirada, a data da devolução. Alguns perguntam assim, quanto tempo que eu vou poder ficar com esses produtos? Olha, depende. Se tu conseguir pegar e experimentar logo, melhor. O ideal é que não demore muito, porque daí outras pessoas vão deixar de experimentar esses produtos. Mas e se eu perder? Ou se eu der para um dos meus atendidos? O que vai acontecer? A gente não vai repor, a Mercury não vai se responsabilizar em repor esses produtos e a instituição também não, gente. Nós vamos trabalhar aqui a corresponsabilidade, porque a caixa, ela vai ser de todos os profissionais da cidade de vocês. Então, ela vai ser nossa, sua e de todos, né? Então, a gente diz assim, todo mundo precisa cuidar de tudo para que todos possam ter por muito mais tempo os produtos para experimentar e poder ajudar as pessoas, tá, gente? Então, vamos trabalhar um pouquinho isso, que eu acho que é um ato bonito de todo mundo, né? Não deveria ser bonito, deveria ser normal, mas vamos trabalhar isso também. Ela aproxima da câmera a folha para preenchimento. E aqui atrás, a última coluna diz assim, ó, experiência de uso, que vai ser muito importante vocês compartilharem com a gente, tá? Por quê? Nós sabemos que hoje, esses produtos aqui, eles são feitos para algum tipo de uso, tá? Para uma situação. Mas nós sabemos que podem vir muitas possibilidades de outras formas de uso. Então, é importante relatar aqui, ó, eu usei para fazer tal coisa, deu certo, legal. Mas eu usei para fazer outra coisa, outro tipo de adaptação. Melhor ainda, que daí o que vocês descobrirem aí, nós podemos compartilhar para todos. E vai ser muito bacana, porque a gente descobre nas nossas oficinas produtos que a gente nunca imaginava, que é um engrossador de talher pode virar uma maçaneta de porta, e assim outras possibilidades. Então, é muito legal e importante compartilhar, que vai poder ajudar muita gente. E aí, até coisas que não funcionem também, porque os nossos produtos, eles não estão totalmente prontos e finalizados. Todos são passíveis de adaptações e melhorias. Ou a gente precisa melhorar, ou a gente tem que fazer uma nova adaptação. Então, para isso, vai ser muito importante esse compartilhamento de vocês com a gente. E a gente poder, depois, compartilhar com todo mundo, né, gente?
Além disso, dentro da caixa vai ter um manual de produtos, tá? Coloca em sua frente um manual tamanho A4 com muitas páginas e folheia. Esses materiais vão estar todos disponíveis para download depois também, tá, gente? Mas dentro da caixa vão estar também. Vai ser, aqui nesse manual está descrito todos os produtos, do que foi feito, para que serve, tem os links dos vídeos, da forma de uso, bem importante, gente, para vocês acessarem, para ter todos esses vídeos, aqui no YouTube, no canal da Merkur, tem quase todos os produtos, tem vídeos de formas de uso, então fica bem mais fácil para vocês acessarem também. Fábio coloca a máscara e Tina tira a sua, se aproxima. Bom, gente, vou começar contando, então, sobre os produtos da educação, que foram os que primeiro surgiram, né? Quando a Merkur fez essa virada de chave, como a gente chama, e a Fábio contou, que a gente mudou o nosso posicionamento e a nossa forma de nos colocarmos no mundo, isso aconteceu em 2009. E quando a gente fez isso, a gente se deu conta que para entender quais eram as necessidades das pessoas, a gente precisava se aproximar delas, né? Para não fazer qualquer produto que acabava gerando uma demanda, né? E não produtos que realmente as pessoas tivessem necessidade. Então, para a gente entender essas necessidades, a gente tinha que estar perto delas. E a Merkur produzia produtos para a educação há muitos anos naquela época, né? Há 80 anos. Fazia borracha, fazia giz de cera, fazia tinta, mas ela se deu conta que muito pouco ela tinha conversado com educadores para saber se esses produtos, se esses materiais escolares atendiam às necessidades das pessoas, como que eles eram utilizados na sala de aula, se eles poderiam ser diferentes. E aí, então, a partir dessa aproximação, a Merkur começou a perceber, começou a escutar dos professores que tinham pessoas com deficiência que não conseguiam acessar os nossos materiais escolares porque eles não eram adaptados, porque eles não eram acessíveis. Mas os professores faziam adaptações nesses materiais para torná-los mais acessíveis. O que eles começaram a contar para a gente? Que eles pegavam um giz de cera, que quebrava em muitos pedacinhos, porque ele era muito fininho. Às vezes, só de segurar, a criança já quebrava o giz de cera, né? Ou ele, por rolar muito na mesa, ele caía no chão o tempo todo e quebrava. Esses pedacinhos os profs derretiam e colocavam em forminhas e faziam giz mais robustos. Colocavam em potinho de danoninho, colocavam em cano de PVC, colocavam em latinha de Cebion e faziam um giz gordinho. Ou até em caixinha de fósforo e faziam um giz retangular, quadradinho. Né? Ela me xingou antes que eu falo quadradinho e ela disse que ele não é quadrado. Não, não xinguei, eu só disse que eu achava que era um retângulo, tá, gente? Tá bom. Então, o que a Merkur fez? A partir dessas ideias dos professores, a gente fez materiais escolares adaptados. Então, esse aqui é o que não é quadradinho, que é retangular, né, Fábio? Mostra um giz de cera azul no tamanho e formato de uma caixa de fósforos. A gente chama ele de giz tijolinho, tá? Por ele ser desse formato, ele possibilita diferentes formas de pintar, né? Ele tem vários lados e várias arestas, então eu consigo pintar de várias formas, o que estimula a criatividade também. E além do tijolinho, a gente fez o gizão de cera grosso, que é um gizão bem grande, bem robusto. Se vocês compararem com o tamanho da minha mão, ó, eu aperto e ele não quebra. Giz vermelho no formato de lápis, na espessura do tubo de pasta de dentes. Inclusive, caindo no chão, ele tem uma chance bem menor de quebrar, né, pelo tamanho dele, e esse tamanho facilita a pega para quem tem alguma dificuldade motora. As professoras contaram também que a borracha era muito pequenininha, que crianças com dificuldade motora, ao segurar a borracha, muitas delas fazem preensão palmar, né? Então, no segurar a borracha, acabavam escondendo a borracha na palma da mão e não conseguindo utilizar, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma borracha maior, a gente chama de borrachão, é uma super borracha. Borracha maior que a caixa de fósforos. E além do borrachão, a gente fez o borrachão longo, que é uma borracha grande e comprida. Então, quem faz preensão palmar consegue segurar a borracha e sobra um pedaço de borracha para poder estar apagando. Além delas serem maiores e mais pesadas, esse peso dela ajuda a estabilizar também movimentos involuntários, ela é também mais macia, porque a Merkur descobriu que tinham pessoas que não conseguiam imprimir força no ato de apagar, ou não faziam o movimento de ir para frente e para trás, faziam só
o para frente. Então, a borracha tinha que ser mais macia para ter mais fricção no papel e poder apagar. Outra questão que os professores nos falavam é que aquele potinho de 15 ml de tinta, aquele bem pequenininho que vem 6 cores, aquele frasco era muito pequeno, que as crianças tinham dificuldade de acertar o pincel lá dentro, e principalmente as crianças com deficiência, né, motora. Então, as profs pegavam as tintas e colocavam as tintas dentro de tubo de tinta para cabelo, ou de tubo de ketchup, porque o frasco era cilíndrico, facilitava a pega, e aquele bico onde sai a tinta, onde sai o ketchup, a criança podia usar como pincel, pintava direto com aquele bico. Então, o que a Merkur fez foi adaptar o frasco da nossa tinta a um frasco parecido com esse, sugerido pelas profs, né? Então, ele é mais robusto, a criança consegue segurar melhor e pode usar o bico para poder pintar. Frasco do tamanho de uma mamadeira com tinta rosa. Além disso, a gente fez a tinta lavável nessa mesma época, né? Porque a Merkur passou a entender que era importante, né? O se sujar, que fazia parte do desenvolvimento. E aí a tinta, além de estar nesse frasco diferente, ela também é lavável. As colas. E aí a gente tem no mesmo frasco a cola branca e a cola gel, porque a gente entendeu que o frasco era tão importante para a tinta que também poderia ajudar se tivesse cola no mesmo frasco. A ponteira. Outra questão, vou mostrar a tinta primeiro, para não sair das tintas, depois eu vou para a ponteira. Frasco com guache ainda maior que o anterior, com bico de jato. Outra questão importante sobre as tintas é esse frasco aqui, que para nós, a gente tem um carinho muito grande por ele. É um frasco de 500 ml de tinta e ele tem uma válvula pump, que é aquela válvula parecida com um sabonete líquido, né? Por que esse frasco é importante? Porque quando a gente começou a se aproximar dos professores, eles começaram a nos contar como que funciona o dia na sala de aula quando vai se trabalhar com tinta guache, né? O que eles disseram? Eles disseram que o dia de trabalhar com tinta guache é um dia diferente. A professora precisa chegar mais cedo para organizar a sala, para deixar a sala pronta para que as crianças cheguem e tenham essa experiência, né? O que é esse organizar a sala? Aqueles potes de 250, né, Fábio? Aquele pote de 250 que tem a tinta, se a criança usa direto aquele pote, ela vai acabar misturando as cores, né? Porque ela talvez vai esquecer, né? De limpar o pincel. É tão legal a hora que tá pintando que a gente não lembra, né? Que para passar do amarelo pro vermelho a gente tem que botar na água e secar, né? Então a criança acaba misturando as cores. Então a maioria das profs com quem a gente conversou usavam outros recipientes. E nesse transporte da tinta do pote para esse outro recipiente, que na maioria das vezes era bandejinha de isopor, era copinho de cafezinho, ou até forminha de gelo, muitas usavam, né? Esse transporte era feito com uma colher. E nessa colher, acabava tendo desperdício de tinta. Por quê? Porque, eu vou servir o rosa, então eu sirvo o rosa, tenho que lavar a colher, sirvo o amarelo, lavo a colher. E nesse lavar, a gente acaba perdendo bastante tinta. Outra coisa que acontece é que a gente acaba contaminando uma cor com outra cor. E aí os potes de tinta ficam com aquele cheiro ruim, é um mofo, né, que cria, e a gente acha que a tinta tá velha, que está vencida, que está estragada. E na verdade não é, a tinta foi contaminada com outras cores. E isso faz com que ela fique com esse cheiro ruim, que eu acho que todos os profs conhecem, né? Eu, como TO, conheço bastante, também uso bastante tinta com as crianças. E aí, então, é essa colher que a gente passa de uma tinta para outra que acaba contaminando, né? Então, o que a gente traz nesse frasco aqui? A gente traz a questão do uso compartilhado, porque essa tinta aqui não é a tinta da Tina e a Fábio vai ter o kit dela, não, essa é a tinta da turma, né? Então, a gente vai compartilhar o uso dessa tinta, é um pouquinho do assunto que a Fábio estava falando em relação à caixa, né? A gente tem a corresponsabilidade de cuidar do que é nosso, porque não é mais meu, essa tinta é nossa. E, além disso, a gente traz a questão do não desperdício, né? A questão da autonomia, porque aqui a prof não precisa preparar a sala antes, aqui as crianças participam desse momento, porque aqui vai sair um pouquinho de tinta só, né? Vai sair só o que a criança quer utilizar. E
A criança que tem alguma dificuldade motora, ela pode estar utilizando com o antebraço, com o cotovelo, de acordo com as possibilidades dela, e ela pode também estar exercendo essa autonomia, essa independência na hora de se servir de tinta. Tina usa o cotovelo, o antebraço e a mão para mostrar as formas possíveis de apertar o bico do tubo para expelir tinta. Então, Além a da gente tem, redução do plástico. além da redução do plástico, a gente acabou agora, faz pouco tempo, de descontinuar a nossa tinta de 15 ml, porque a gente entendeu que não fazia mais sentido para a gente que tem uma preocupação tão grande, tão importante com a questão da sustentabilidade, com a questão do nosso planeta, não fazia sentido tanto plástico para tão pouquinho de tinta, né? Aqui, quantos frascos a gente tem aqui? Tu lembra disso, Fábio? São 30 e poucos, eu não me lembro certo. A gente tem um cálculo feito, a gente não lembra agora, mas depois a gente pode passar para vocês. Quantos frascos de plástico em relação à quantidade de tinta a gente evita aqui com esse frasco maior, né, de 500 ml. Então, a gente traz a questão da autonomia, da corresponsabilidade, da sustentabilidade também com essa tinta aqui. E também é lavável e também tem 7 cores. Aí eu vou para a ponteira, que está aqui. Gente, a ponteira é uma borracha que existe há muito tempo, né? Acho que a maioria das pessoas conhecem, mas a gente traz ela aqui junto com esses materiais, porque a Mercury percebeu que ela também era utilizada como um recurso de tecnologia assistiva. Então, no caso, ela não é só uma simples ponteira, uma forma da gente não esquecer a borracha por ela estar acoplada ao lápis, né? Ela, por pessoas que têm essa necessidade, ela pode ser utilizada como um recurso de tecnologia assistiva, porque ela pode ser o meu pincel a minha ponteira, não pincel, minha ponteira de apontar comunicação alternativa, ela pode ser a forma de digitar tanto no teclado comum quanto no teclado colmeia, porque ela faz com que, a borracha faz com que o lápis não escorregue na hora de apertar nas teclas, né? Então a gente descobriu essa possibilidade num simples pedacinho de borracha. Lápis preto com borracha na outra ponta. Dos materiais escolares eu falei todos, né, Fábio? Tá. Então eu vou passar agora para os engrossadores. A gente tem vários formatos de engrossadores. Vou começar com esses aqui, que são os gripes. 2 lápis envoltos com borracha colorida no lugar da empunhadura. A gente tem... vou virar para cá. A gente tem 2 apresentações do gripe. O lilás, que é o curto, e o laranja, que é o longo. Eles são triangulares, tá? Então eles facilitam a pega por pinça, não só para pessoas com deficiência, para qualquer pessoa que se sinta confortável utilizando o grip, não só o grip, mas todos os produtos que eu falei até agora, os materiais escolares adaptados, eles seguem essa linha dentro do desenho universal, né? Eles foram pensados para todas as pessoas. E a gente comentava na live anterior... Descobri já. O quê? 67. 67, como potinhos plásticos. Substitui, a gente deixou de usar 67 potinhos pequenos de plástico para conseguir usar esse aqui, que é só um pote, gente. Ai, como tu é online, isso que tu estava pesquisando. Ai, que orgulho, né, dessa colega. A Angélica que está me ajudando. Viu? Oficina online é isso, as colegas online ajudam. Obrigada, Angel. Então tá, agora me perdi o que eu estava falando, Fábio. Tu não sabe, né? Porque tu não fazia. Não, só pessoas com boa. uma restrição podem usar o grip. Obrigada. Viu, gente? Todo mundo ajuda. De comunicação. Aqui na Mercury é assim, é cocriação direta. Gente, então, eu estava comentando que na live anterior, me lembrei, a gente estava falando que esse é o sonho, né? Que o mundo todo, se a gente tiver todos os produtos pensados para todas as pessoas, pensados dentro da linha do desenho universal, a gente não precisa mais falar de inclusão, né? E a gente não precisa mais falar de adaptações também, porque o mundo vai estar preparado para todos. Então, esses produtos de educação, eles são pensados dentro dessa forma, né? De pensar e de fazer. As crianças pequenas, a gente sabe que as mãozinhas, quanto menores, mais fácil fica se o recurso for mais robusto, né? Então, o giz de cera mais grosso, a tinta maior, a borracha maior, facilita para as crianças pequenas também. Então, não é só para pessoas com deficiência. E a mesma coisa acontece com os grips, né? A gente tem vários colegas aqui na Mercury que não escrevem mais sem grip porque se sentem super confortáveis na hora da escrita utilizando o grip.
A diferença é o tamanho deles mesmo, então quem faz o tripé da pinça direitinho, talvez o lilás seja o ideal, quem ainda está na transição de outras formas de pegada até o tripé da pinça, talvez precise do laranja, ou quem tem uma mão maior. Depois desses grips, a gente tem os engrossadores, que esses são cilíndricos, né, o corpo deles, a gente chama eles de engrossadores multiuso. Um lápis e uma escova de dentes com engrossadores de borracha que tomam quase toda a extensão desses objetos. A gente tem duas apresentações, o vermelho, ele tem um orifício interno de 7 milímetros, então cabe nele um lápis ou uma caneta, e o verde, ele tem o orifício interno de 10 milímetros. Então, nesse orifício, cabem utensílios mais grossos, como uma escova de dente ou um pincel, tá? Fala das libras. Ah, sim, a Fábio lembrou, olha só, de comentar que todos os nossos produtos têm língua de sinais, tá? E escrita de sinais, que foi desenvolvida pelo... Ou no produto ou na embalagem. Ou no corpo do produto ou na embalagem, isso mesmo. Por exemplo, o giz de cera não está no giz, está na embalagem do giz, né? É um projeto bem legal que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa da URGS, o grupo Sinais, que na época era coordenado pela querida Adriana Toma, né, que agora, infelizmente, faleceu há algum tempo atrás, e eles nos ajudaram a pensar sinais e escrita de sinais para todos os produtos. Na verdade, eles não nos ajudaram a pensar, eles pensaram, né, porque era o objeto de estudo deles. Todas as doutorandas e mestrandas do grupo, elas são surdas, e quando elas conheceram o projeto, elas comentaram que nunca tinham chego numa papelaria e um material escolar tinha conversado com elas na linguagem delas, né? Porque a língua de sinais é a primeira língua delas, né? Para nós, os brasileiros, é a segunda língua de sinais, mas para os surdos é a primeira língua. E aí, então, elas falaram da importância de ter produtos que conversassem com elas na língua delas, e deles, tinham meninos também. Então, eles desenvolveram todo esse estudo, e os produtos todos têm a Libras e a língua de sinais. Não temos braille nos produtos, em algumas lives também nos perguntaram sobre isso, né? Porque a gente não encontrou na época uma solução que não deixasse os produtos muito mais caros, o quanto, né, que não aumentasse muito o valor. Então, a gente não encontrou uma sugestão. Se alguém tiver alguma sugestão e quiser contribuir, a gente fica muito faceiro. Isso é bem importante para a gente aqui na Mercury, a gente está sempre aberto a sugestões, a melhorias, porque a gente entende que a gente não sabe fazer nada sozinho, que a gente precisa é das pessoas para poder construir junto, porque quando a gente faz junto, as soluções são muito mais simples e muito melhores, né? Isso a gente descobriu também, soluções simples, não adianta fazer produtos mirabolantes, né? E que as pessoas não saibam usar depois, não saibam como fazer. Ficarem caros demais. Ficarem muito caros, exatamente. Então, soluções simples são muito mais fáceis e acessíveis. Depois desses engrossadores, a gente tem estes aqui, que são engrossadores que a gente chama para talheres, tá? Aproxima da câmera talheres com engrossadores. O cinza, ele tem um rasgo, então, de abertura interna, cabe o talher de cabo de metal, e o azul tem um orifício um pouquinho maior, então é para talheres de cabo de plástico ou de cabo de madeira. Só que a gente descobriu que eles não são só para talheres. O nome deles é engrossador de talheres, e nas oficinas de legitimação a gente descobriu usos completamente diferentes, o que nos deixa muito felizes, né? Por exemplo, a gente descobriu em uma oficina que esse engrossador aqui cabia na maçaneta de uma porta, aquela maçaneta que tem o formato em L, que é bem fininha, que às vezes é difícil para alguém com alguma dificuldade motora poder abrir a porta, ele cabe direitinho e torna a maçaneta engrossada. E aí a pessoa pode estar abrindo a porta também de diferentes formas, né? Tira o gripe engrossador do talher e com ele na horizontal imita uma maçaneta sendo aberta com o cotovelo ou com o braço. A gente descobriu também que esse engrossador aqui, ele cabe direitinho em cima dos carimbos, aqueles carimbos pequenininhos. Essa descoberta foi lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com a doutora Miriam Pelossi, que é prof lá da universidade, uma super referência em tecnologia assistiva e na terapia ocupacional
no Brasil, e a gente estava fazendo uma oficina sobre o brincar adaptado, junto com as alunas da Miriam. E uma aluna estava com uma menininha que tinha um comprometimento motor bem importante, membro superior, e a menininha não conseguia segurar o carimbo, né, por ser uma hastezinha muito fininha. E a estagiária descobriu que esse orifício cabia direitinho nessa haste. Então, a menina conseguiu utilizar o carimbo. A gente disse, está confortável com isso de engrossador de talher, né, porque a gente entende que ele pode virar outra coisa de acordo com o olhar de vocês profissionais, né? Como a Fábio comentou antes, a gente não tem pretensão que os produtos saiam daqui prontos, porque a gente entende que cada indivíduo é único, né? Se a gente tiver 300 pessoas com paralisia cerebral, vão ser 300 pessoas diferentes. Então, a gente precisa adaptar os produtos à necessidade e à potencialidade daquela pessoa. A Merkur não tem como fazer isso. A Merkur tem como oferecer produtos passíveis de adaptações, né? Produtos que os profissionais, junto com a pessoa, possam adaptar à necessidade daquela pessoa, né? Vocês veem que toda a ideia do projeto vem do modelo biopsicossocial, vem da forma como a gente desenvolveu também os recursos, que é com cocriação, com legitimação, as pessoas sendo protagonistas nesse processo, né? Por isso que a Fábio comentou que o nome receituário ainda vem do modelo médico, né? Mas é porque a gente não encontrou um outro nome que fosse que todo mundo conhecesse, assim. Na verdade, agora, depois dessa provocação, mas como que o projeto todo é dentro do modelo biopsicossocial e o nome vem do modelo médico, né? E o nome do receituário. E aí a gente começou a dizer, ele é o nosso facilitador de atividade de vida diária também, né? Para o usuário que experimenta o recurso junto com o profissional e escolhe o recurso que ele precisa adquirir, são produtos novos, são produtos diferentes, que talvez a pessoa não vai saber o nome na hora de chegar lá na loja para comprar, né? Ou não vai lembrar qual era o modelo. Então, aqui é um facilitador. Ele vai com o modelo marcado para não fazer a compra errada ou para não comprar algo que não vá beneficiar ele. Depois dos engrossadores de talher, que podem ser de várias outras coisas, a gente tem os engrossadores em disco, que são esses aqui. Discos de borracha em torno de um lápis. Eles têm circunferências variadas, de círculos estreitos para mais largos e afinam novamente em direção à outra extremidade do lápis. Juntos têm o formato de um balãozinho em torno do lápis. Eles surgiram a partir do bulbo do tira-leite materno, que é um produto que a Merkur fabrica há bastante tempo, que ele é composto por uma parte plástica, que a gente acopla no seio, e uma parte de borracha, que é um bulbo de borracha, que é oco, em que a pessoa faz a sucção do leite materno. E a Rita Bersch, não sei se vocês conhecem, a Rita Bersch também é uma referência em tecnologia assistiva, em inclusão escolar, no Brasil todo. A Rita é nossa super parceira, e ela nos contou em uma ocasião que ela utilizava o bulbo do tira-leite como um engrossador. O bulbo ele tinha um furinho embaixo, ela fazia mais um furinho em cima, encaixava o lápis e utilizava como um engrossador. O que a gente foi percebendo? Que esse bulbo era, por ser oco, quando a pessoa apertava, ele deformava. Primeira coisa que a gente imaginou foi fazer ele maciço, né? A gente fez ele maciço e uma pessoa, olhando para o bulbo, teve a ideia de fatiar esse formato em pequenos discos. E foi isso que a gente fez. Porque dessa forma, eu vou abrir aqui para vocês poderem enxergar, dessa forma, com ele fatiado, me possibilita montar o engrossador de diferentes maneiras, né? Então, eu vou experimentar com o usuário e eu vou, junto com ele, descobrir a melhor maneira para ele. A pessoa pode escrever desse jeito, ou desse jeito, ou só com a parte de cima. Os discos separados em 2 grupos possibilitam encaixar os dedos no vão que se forma entre eles. Tina coloca o lápis entre o dedo indicador e o médio, posicionados no vão, e segurando o lápis para escrever. Na segunda posição, ela segura o lápis usando os dedos polegar e indicador no mesmo vão, apoiados para escrever. Eu posso iniciar com o bulbo inteiro
e depois ir tirando os discos maiores, porque dessa forma eu vou diminuindo o tamanho do bulbo e vou aproximando a mão do lápis, até com que a pessoa não precise mais o uso do engrossador, se a gente está trabalhando a aquisição do tripé da pinça, né? Então, é um bulbo, mas pode não ser um bulbo, pode ser muitas outras coisas, né? Ele tem 2 apresentações, a diferença entre eles é que o verde é de uma borracha expandida, ele tem uma textura diferente, e por ser expandida, essa borracha fica mais leve, tá? E mais macia. Então, quem tem diminuição de força muscular acaba se adaptando mais ao verde. E o amarelo é de uma borracha maciça, o que torna ele mais pesado e mais duro. Então, quem tem tremores, movimentos involuntários, acaba já estabilizando esses tremores em função do peso que tem nesse engrossador. Temos mais um engrossador, que é o último dos engrossadores daí, né? Que é o engrossador horizontal. Engrossador grosso e largo abraça uma peça vazada na horizontal, deixando apenas um pequeno vão na ponta, que permite o encaixe do lápis na posição vertical. Esse engrossador horizontal, ele nasceu para ajudar aquelas pessoas que se mantêm em pronação por alguma desordem neurológica e que fazem preensão palmar. Então, quando essa pessoa segura uma caneta, acaba acontecendo isso, né? A caneta fica na horizontal e a pessoa não consegue ter a experiência da escrita. Então, a gente precisava de um recurso que mantivesse a caneta na vertical. Para isso, este engrossador. Então, eu seguro ele e a caneta se mantém na vertical para mim poder escrever. Com a mão na horizontal e o punho fechado segurando o engrossador, a caneta se mantém na vertical, encaixada na peça que passa no meio do engrossador. Ele tem 2 orifícios, um em cada ponta, com diferenças milimétricas entre um e outro, porque as pessoas têm canetas diferentes, né? E aqui, como vai ter pouca parte em contato com a caneta, ela precisa ficar bem firme, diferente desse, que tem um corpo comprido, né? Então, aqui eu consigo colocar um lápis um pouquinho mais grosso, um lápis um pouquinho mais fininho. Aqui, como é pouco orifício em contato com o utensílio, precisava agarrar mesmo, porque se fica frouxo, na hora da escrita, a caneta sobe, né? Então, a gente tem 2 orifícios. O lilás, ele é um pouquinho maior do que o vinho. Bordeaux, nunca sei, gente, o nome dessa cor. Aí, o que acontece? A ideia é que vocês possam experimentar os lápis que vocês têm aí e para ver em qual orifício fica mais firme. Muitas vezes a gente precisa usar um outro recurso que eu vou mostrar adiante para poder fixar o engrossador na mão, porque algumas pessoas não conseguem manter o engrossador fixo, tá? Então, agora eu vou passar para os fixadores. Os fixadores em tira, eles são produtos que são a cara da... Tanto esse quanto o multiuso são a cara da terapia ocupacional. Acho que eles acabam materializando o fazer do terapeuta ocupacional, que trabalha tanto para chegar ao nível máximo de independência e autonomia de cada paciente, de cada pessoa, né? E eu acho que esses fixadores aqui, eles acabam materializando a nossa profissão e, inclusive, ajudando as pessoas que não conhecem a nossa profissão a entender a importância, né? Claro que a terapia ocupacional não é só tecnologia assistiva, né, gente? Agora eu vou fazer propaganda não para minha área. Tá começando, gente. Não, eu comentei numa outra live que eu não conheço no mundo profissão mais linda, mais especial do que a terapia ocupacional, porque a gente consegue olhar o ser humano como um todo, né? Não é só a questão motora, é o cognitivo, é como um todo, em todas as áreas da vida dele, né? Isso é muito bacana. Mas eu acho que esses fixadores acabam materializando o nosso fazer, né? Os fixadores são tiras largas de uma borracha bem maleável de comprimentos que variam de 25 a 15 centímetros. Eles possuem furinhos em toda a sua extensão. Então, eu vou falar sobre eles. A gente tem 7 tamanhos de fixadores, tá? Eu vou falar primeiro desses 5, que são os coloridos, que foram os que nasceram primeiro. O menorzinho deles é o amarelo, tá? Ele é o mais curtinho deles. Então, se eu tenho dificuldade de segurar esse lápis, o fixador vai manter esse lápis fixo na minha mão.
dessa forma. O lápis encaixa em um furo na ponta do fixador, dá a volta no dorso da mão e encaixa novamente em outro furo, ficando preso à mão. Olha só que solução simples e muito funcional, né? Não tem preço, né, gente? Se eu não conseguir segurar um lápis, eu poder segurar o lápis, não tem preço que pague. E aqui não precisa ser só o lápis, pode ser a colher, pode ser o garfo, pode ser a faca, pode ser a escova de dente, pode ser um pincel, depende da atividade que eu vou estar realizando. Depois do amarelo, eu tenho o vermelho. O vermelho ele é mais comprido do que o amarelo, olha lá. Ó. Tem 3 orifícios a mais que o amarelo. E isso não tem a ver só com o tamanho da mão. O mão menor usa amarelo, mão maior usa o vermelho. Não. A gente descobriu nas oficinas de legitimação, eu acho que a gente já explicou para vocês, né, que depois do processo de cocriação, onde a gente reúne todos os profissionais e as pessoas com deficiência para pensar a solução, a gente sai com um protótipo. E aí a gente melhora esse protótipo com materiais mais resistentes e a gente passa para o processo de legitimação, que é quando a gente reúne as pessoas para elas experimentarem esses protótipos e nos darem os retornos, tipo, tá muito frouxo na minha mão, precisa ser mais firme, tá duro, tá mole, e a gente vai melhorando os protótipos até se tornarem um produto. Nessas oficinas de legitimação, logo a gente descobriu outras formas de utilizar os fixadores e todos os outros recursos, como vocês já viram no exemplo do engrossador de talher, né? Então, esse vermelho, a gente descobriu que ele tinha um comprimento suficiente para além de... Deixa eu botar de novo. Errar. Para além de fixar o lápis ou o talher na minha mão, eu já abduzi polegar. Olha lá, eu faço um gancho para a mão e um gancho para o polegar. O furo do fixador se encaixa no lápis, passa pela mão, encaixa em outro furo, passa pelo polegar e encaixa em mais um furo. Mão e polegar ficam presos pelo fixador. E dessa forma, além de eu fazer a fixação, eu já abduzo o polegar, tá? A gente descobriu também que ele era uma forma de manter o lápis fixo à mão para aquelas pessoas que fazem o tripé da pinça. Isso a gente descobriu com um rapaz chamado Luan, que queria segurar a caneta para renovar a carteira de motorista dele, porque ele não conseguia segurar a caneta. Quando a gente colocou o fixador dessa forma na mão dele... Com o lápis na mão direita, Tina prende um lado do lápis pelo orifício da faixa, passa a faixa pelo dorso de sua mão e prende a faixa novamente no lápis em sua outra extremidade. O Luan nos disse, eu não sei escrever assim. Antes do acidente, o Luan tem uma lesão medular, né? Teve um acidente de carro e ficou com uma lesão medular. Então ele diz assim, antes do acidente eu segurava a caneta desse jeito. Tina coloca os dedos indicador e polegar na frente um do outro com o dorso da mão virado para fora. Eu não sei segurar a caneta desse jeito. Mão abraçando o lápis. Então eu quero segurar com o tripé da pinça, como eu segurava antes. E aí a gente experimentou várias formas de colocação, estava toda a equipe que atende o Luan, isso foi lá em Caxias do Sul, e a gente descobriu uma forma de enrolar o fixador vermelho, que tem um comprimento suficiente para isso, desse jeito, que faz com que o lápis fique firme entre os dedos, né, e ele consiga fazer a escrita. Ela junta 3 dedos, polegar, indicador e médio, em torno do lápis e os prende ao lápis com o fixador. Por isso que a gente diz que não é só uma tirinha de borracha, né? Se ela for vista isoladamente, talvez ela seja só uma tirinha de borracha e as pessoas nem saibam o que fazer com ela. Mas com o olhar de um profissional capacitado e qualificado para isso, ela pode ter um valor surpreendente, né? Que pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Depois do vermelho, a gente tem esse aqui, que é o cinza ou o gelo, que tem 3 orifícios a mais que o vermelho. Por ser tão comprido, ele muitas vezes é utilizado junto com outros recursos, por exemplo, com o engrossador em discos. Ó. Tina encaixa a faixa cinza um pouco abaixo do meio do lápis, onde já está o engrossador. Sua mão abraça o engrossador e a faixa dá a volta pelo seu polegar,
prende na parte de cima do lápis, continua contornando sua mão e se encaixa por outro orifício na ponta do lápis, mantendo assim o lápis preso à sua mão. Se eu fico confortável com o engrossador em discos, mas não consigo manter ele na minha mão, a tirinha cinza pode me ajudar. E isso também acontece aqui com o engrossador horizontal, olha lá. Tenho dificuldade de manter ele na mão. O fixador cinza fixa ele na minha mão. Ela segura o lápis com um engrossador e depois com outro. Prende sua mão no lápis com as tiras fixadoras. E aí a gente tem certeza que vocês aí nas outras cidades que vão estar com a caixa à disposição, vocês manipulando esses materiais, vocês vão descobrir várias outras coisas. E para nós é super importante que vocês compartilhem, né? Porque pode ajudar outras pessoas. Aí a gente tem esses dois aqui, que eles são mais largos, o verde e o azul, tá? Por serem mais largos, os orifícios deles são maiores, então me possibilita colocar objetos mais robustos, como uma escova de cabelo, que tem um cabo grosso, uma vassoura, era uma coisa que a gente não tinha pensado, e numa oficina que foi aqui em Lajeado, a gente conheceu a dona Vânia. Nas oficinas a gente sempre pergunta assim, qual é o teu desejo? O que tu quer fazer que hoje tu não está conseguindo, que talvez o recurso possa te ajudar? Quando a gente fez essa pergunta, nessa oficina que aconteceu ali na clínica de fisioterapia da Univates, em Lajeado, a dona Vânia disse, o meu sonho era voltar a varrer. A dona Vânia teve um AVC, ficou hemiplégica, né? E o sonho dela era voltar a varrer. A gente não tinha pensado que o fixador, a gente não tinha lembrado que o fixador poderia encaixar numa vassoura, né? E aí, com esse desejo dela, corremos lá na clínica, encontramos uma vassoura, colocamos a tira passando por trás da mão dela, encaixando no cabo da vassoura, naquela mão que ela tinha dificuldade, e a mão que ela tinha força, ela fazia o movimento, o que acabava estimulando, inclusive, a atividade bimanual, né? Ajudando na reabilitação dela também. Isso foi a dona Vânia ali em Lajeado. E outra descoberta que a gente teve com esse aqui foi a questão dos brinquedos, que a gente também não tinha lembrado disso, porque nas nossas oficinas de cocriação, a gente combinou que iríamos trabalhar em 3 áreas temáticas das atividades de vida diária. E essas áreas eram alimentação, higiene e aprendizagem. Então, quando a gente começou a ir para as oficinas de legitimação, a gente levava utensílios referentes a essas 3 áreas temáticas. A gente levava pincel, lápis, caneta, escova de dente, batom, esmalte e talheres, copos, pratos. Então, alimentação, higiene e aprendizagem. Quando a gente chegou na primeira oficina, foi na nossa primeira, gente, que foi no Educandário São João Batista, em Porto Alegre, a gente conheceu uma menina chamada Débora, que tem paralisia cerebral, e um super comprometimento, tanto cognitivo quanto motor, e ela não se comunicava nem verbalmente, nem por prancha de comunicação. Então, foi a mãe dela que respondeu a nossa pergunta, né? A mãe dela disse, o meu sonho é que a Débora, a mãe dela chama Aline, o meu sonho é que a Débora segure uma boneca, porque ela nunca segurou uma boneca. Quando ela ganha uma boneca, ou alguém estimula ela com a boneca, ou a boneca fica pousada no peito dela. Gente, quando ela falou isso, eu morri de vergonha, porque eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho com atividade de vida diária, eu sei que a atividade de vida diária mais importante de uma criança é o brincar, né? É mais importante do que dormir, é mais importante do que comer, e a gente não tinha lembrado de brinquedo, né? E isso foi muito importante que aconteceu, e que aconteceu logo na primeira, porque a gente se deu conta que muitas vezes a gente fica assim, né? Como é que tu me disse que é o nome? Viseira. Ah, tá, eu chamei de outro nome esses dias, ela disse, não era viseira. Então, às vezes a gente bota umas viseiras e fica, né? Tina coloca as mãos ao lado dos olhos, fechando a visão lateral. E a gente tava, higiene, alimentação e aprendizagem, e só enxergava aquilo. E aí, quando a gente coloca essas viseiras, nos impede de enxergar o resto, né? Quando a Aline falou boneca, e eu olho para cima da mesa e tem todos aqueles utensílios, mas não tem nenhum brinquedo, foi um baque, né? Me senti muito responsável por isso, assim, por essa falha. Mas foi demais, porque ela tinha uma boneca que era da Débora dentro da mochila, e ela tirou essa boneca e ela colocou. Então passou a tira
por trás da mão da Débora, enfiou num bracinho da boneca e no outro bracinho da boneca, e a Débora segurou a boneca pela primeira vez, e foi aquele momento, né, aquela emoção para a gente, equipe Merco, para a equipe que atendia a Débora lá no educandário, para a Débora, para a mãe, para a família, foi muito, muito legal. E essa família tem mais histórias muito especiais para a gente, porque nesse dia, na oficina, a gente não tinha fixadores para deixar com todas as pessoas, porque era a nossa primeira oficina, né? A gente nem sabia que eles seriam tão legais assim. Várias pessoas no educandário aquele dia conseguiram comer pela primeira vez, outras conseguiram levar a escova de dente até a boca, várias aquisições, assim. Então a gente combinou, não temos produto para dar para todos, não vamos dar para ninguém, né? Para não ser injusto. Mas a gente contou que essa borracha que eram feitos os fixadores era borracha parecida com a borracha da bolsa de água quente. 3 meses depois, a gente voltou no educandário para fazer uma segunda oficina, e a Aline nos contou que ela saiu da primeira oficina, foi numa farmácia, comprou uma bolsa de água quente, recortou a bolsa de água quente e fez esse fixador para a Débora continuar segurando a boneca em casa. Isso nos deixou muito emocionados, né? Mas ela nos contou mais. Ela disse que sobrou muito retalho dessa bolsa que ela recortou e ela inventou um segurador de mamadeira. Aí, nessa segunda oficina, foi 3 meses depois, a gente já estava um pouquinho mais espertinho, a gente já sabia que a qualquer momento a oficina de legitimação poderia virar de cocriação, né? Porque a gente sabia que estando junto com as pessoas, a qualquer momento alguém poderia ter uma ideia e a gente poder prototipar essa ideia fazia muito sentido. Então, a gente já levava materiais de prototipação quando a gente ia também legitimar. Então, a gente tinha uma caixa de materiais e entregou a caixa de materiais para a Aline e nos pediu para ela fazer o fixador de mamadeira que ela tinha inventado. Ela mostra um fixador amarelo com 2 buracos largos nas pontas e 3 menores no centro. Então, ela fez esse fixador de mamadeira. A ideia dela é essa aqui, ó. A gente tem um numa tinta. São 2 orifícios, né? Um tu encaixa por baixo da mamadeira, outro por cima, e forma uma alça. E desse jeito, a Débora estava tomando mamadeira em casa. Uma tira amarela com 2 grandes orifícios nas extremidades se encaixam na mamadeira em ambos os lados, prendendo a mão de Tina na alça formada entre elas. Quando ela nos mostra isso, a gente percebe que não é só para mamadeira, né? Que pode ser uma garrafa d'água, que pode ser uma cuia de chimarrão, que pode ser para outros utensílios, depois um celular, uma boneca maior. E aí a gente passa a legitimar se as pessoas acreditam que esse é um recurso importante, que pode ajudá-los, e as pessoas nos dão um retorno que sim. A gente desenha, a partir da ideia dela, um segundo produto que formam 2 alças para aquelas pessoas que a gente quer estimular na reabilitação o uso da atividade bimanual. Outro fixador amarelo, esse com 3 furos grandes, um em cada ponta e outro no meio. Ou as pessoas que precisam usar as 2 mãos em função da força e do equilíbrio, a ideia dele é essa, ó, o orifício do meio tu encaixa por baixo, os orifícios das extremidades tu encaixa por cima e formam 2 alças, tá? Pode ser usado, inclusive, para tinta. O fixador preso ao objeto forma 2 alças, uma de cada lado, para encaixe das mãos. Então, a gente tem ele hoje em 4 apresentações. Os amarelos são para mãos menores, eles são mais curtos e mais fininhos, então tem o amarelo simples, que forma uma alça, o amarelo duplo, que formam 2 alças, os cinzas, que são para mãos maiores. A gente não tem assim infantil ou adulto, porque a gente sabe que tem crianças que têm mãos maiores e adultos que têm mãos menores. Então, esse aqui é para mãos maiores, simples, uma alça, e duplo, 2 alças. Então, vou voltar aqui para os fixadores em tira. Além dos coloridos, a gente tem os pretinhos, que eles atendem a mesma necessidade, eles vão fixar na minha mão um talher, um lápis, mas eles têm... Ai, desculpa, eu estou encostando na mesa, gente. Eles são mais discretos, né? Eles são uma tirinha preta e não os coloridinhos. E a questão dos tamanhos, a gente considera assim, olha. Esse furinho aqui é o furinho PP, esse é o furinho P, esse é o furo M e o furo G, tá? Então, em 2
em 2 recursos aqui a gente tem 4 tamanhos, tá? As 2 tiras pretas são mais estreitas, ambas têm um furo em uma das extremidades e na outra ponta tem 2 furos em sequência de tamanhos ligeiramente diferentes. E na caixa de experimentação de vocês vão encontrar essa caixinha aqui, que tem os 7 fixadores lá dentro, tá bom? Mostra uma pequena caixa verde estampada na frente com o logo da Merkur e foto dos fixadores coloridos. Mas, quando vocês vão fazer a indicação, se vocês experimentarem com algum usuário e perceberem que ele vai precisar só desse aqui, vocês indicam a compra apenas desse. No receituário, obrigada, Fábio. O receituário tem todos eles individuais, ó. Mostra o receituário com os facilitadores. A pessoa não precisa comprar o kit, mas a gente tem também a opção do kit, que a gente entende que faz sentido para os profissionais, né? Eu, enquanto TO, eu quero ter um kit para poder experimentar com os meus atendidos e poder indicar a compra do produto correto, né? Então, a gente tem os individuais e a gente tem o kit também. Então, dos fixadores em tira falamos, agora eu vou falar desse outro fixador aqui, que também é muito, muito legal, que também é a cara da terapia ocupacional. Ele é um fixador que a gente chama de multiuso, tá? Ele é feito de neoprene e aqui na base ele tem um velcro. E junto com ele vem 3 tiras de neoprene, uma pequena, uma média e uma grande. E essas tiras é o que eu vou envolver o utensílio que eu quero segurar e vou grudar no velcro, tá? Uma faixa preta de neoprene circunda a mão de Tina, prendendo uma ponta na outra com velcro na palma da mão. Esse fixador ele tem desde o PP até o G. E aqui eu tenho um batom onde eu coloquei a tirinha de neoprene pequenininha e eu vou grudar no velcro, a pessoa pode passar o batom. Esse batom pode estar no dorso da mão, não só na palma, porque pode, inclusive, facilitar a retirada, né, do utensílio. Tina, com o fixador em torno de sua mão, pega um batom envolto em uma tira de neoprene e o prende no velcro na palma de sua mão e o leva à boca, simulando passá-lo nos lábios. Ela troca a maneira de usar o fixador, passando o batom para o dorso da mão. Aqui temos um desodorante, como exemplo. A pessoa pode estar fazendo a higiene. Nesse caso, é melhor que esteja na palma da mão, para ela poder ter acesso, né, à axila. Ela gruda primeiro o desodorante na mesma posição que havia colocado o batom, no dorso da mão, e depois troca, posicionando o bastão na palma da mão, facilitando levá-lo às axilas. Pode ser um barbeador elétrico, pode ser um talher. Essa tirinha que está sobrando aqui, ela surgiu em função dos talheres. Porque nas oficinas de legitimação, quando a gente tinha um talher fixo lá pelo velcro, acontecia isso, olha. O dedão, o polegar, acabava caindo dentro do prato de comida. Então, essa tirinha aqui, ela vem para ser um posicionador de polegar, e aí que faz com que o polegar esteja posicionado e não atrapalhe no movimento. Com o talher preso no fixador, a tirinha solta passa por cima do polegar, dá volta nesse dedo e prende no velcro na palma da mão, mantendo o polegar paralelo ao talher, evitando que ele encoste no alimento de um prato. O fixador multiuso, ele é bilateral. Eu posso usar na mão direita, na mão esquerda, ó, tanto na palma quanto no dorso. A ideia é sempre deixar a tirinha posicionadora de polegar próximo a esse dedo. Então, eu posso ir trocando de acordo com a necessidade. Posso, se eu for amputado, usar no meu coto. O velcro é muito legal porque ele possibilita que eu possa angular o meu utensílio, né? As TOs fazem muito de aquecer o cabo do talher, né, e mudar a altura do ângulo. Aqui a gente pode mudar também a lateralidade, né? O que é muito legal. Tina aproxima o talher da parte do fixador que está no dorso de sua mão, faz movimentos para um lado e outro com o talher, indicando as possibilidades de posicionamento. Mas eu tenho também a possibilidade de encaixe de utensílios, não só com o uso do velcro. Eu posso usar utensílios encaixados também, tanto na horizontal quanto na vertical. Pode ser o meu apontador de comunicação alternativa aqui, ó.
No fixador que envolve a mão de Tina, há um menor que ela prende ora no dorso da mão, ora na palma. Nele se encaixa o lápis com borracha na ponta e faz movimentos como se estivesse apontando algo à sua frente. Ou pode ser a forma que eu vou digitar. A gente tem uma pessoa que nos ajudou muito no desenvolvimento desse aqui, que chama Débora. A Débora, ela é de Farroupilha, Débora Haupt, que ela precisava de um dispositivo que ajudasse ela a digitar. E é assim que ela digita hoje. Ela usa um em cada mão, usa a ponteira na ponta, e ela digita muito mais rápido do que a gente pode imaginar. No exemplo, ela coloca as mãos abertas, voltadas uma para a outra, polegar para cima. A tira passa pelo centro da mão, dá a volta e fecha por aderência. Um lápis com ponteira de borracha é encaixado em cada mão, preso à tira por um retângulo de velcro posicionado na palma da mão. As borrachas ficam voltadas para baixo. Esse fixador, então, bilateral, tem desde o PP até o G. Eu não comentei, que a gente descobriu, a gente não tinha se dado conta que ele poderia ser usado no dorso da mão. Foi uma professora da APAE de Caxias do Sul, ela chama Doralice Poli, é uma querida, a gente esteve lá antes da pandemia, encontrou ela de novo, e ela tinha um aluno que chama Júnior, e o Júnior queria muito tomar água como os colegas. Veio aquela moda, aquela onda das garrafas, cada um senta na sua mesa e tem a sua garrafa. E quando o Júnior segurava a garrafa dele, ele apertava a garrafa, dava um chafariz, ele se molhava todo e ele não conseguia beber, porque ele tinha espasticidade, né? Então, a Doralice, a prof dele, quando viu esse fixador, ela se deu conta que ela poderia, vou pegar o desodorante, tá? Mas vamos fazer de conta que é uma garrafa, que ela poderia colocar a garrafa no dorso da mão do Júnior. E dessa forma, ele não teria problema se ele fizesse força, porque a garrafa estaria intacta do outro lado. Tá? Então, são questões que às vezes a gente não pensa e que a coletividade nos traz, né? Tá junto com o outro, escutando outras ideias, pode trazer uma solução muito simples. Tina prende um tubo de desodorante que ela finge ser uma garrafa, envolto também por uma tira com velcro, no mesmo fixador preso à sua mão direita. Ela simplesmente gruda um no outro. E aí algumas pessoas nos perguntam, em outras lives nos perguntaram, né, Gabi? Que peso de garrafa, que quantidade de água pode ter nessa garrafa? Que peso que comporta? E a gente coloca assim, olha, gente, a gente não tem como dizer que peso que comporta. Por quê? Porque cada pessoa é uma, né? Eu já experimentei com garrafa de 600 ml, a Fábio está colocando aqui a tira numa garrafa, olha aqui, isso aqui deve ter quantos ml? Deve ter uns 500. Olha lá, ó, o velcro segura. Ela mostra o mesmo procedimento, agora com uma garrafa de água azul. Numa garrafa de 500 ml, mas segura comigo segurando. Né? Agora, se a Fábia é uma usuária e eu vou testar com ela, eu preciso testar com ela, com a qualidade do movimento dela, com a velocidade do movimento dela, com as potencialidades que ela tem. Né? Então, não é a Merco que vai dizer isso, porque isso é individual. Então, por isso que a gente acredita muito no papel e no olhar do profissional, né? Porque talvez a Fábia vai precisar de uma garrafa mais gordinha em cima, mais fininha embaixo, e talvez eu vou pegar a garrafa da Fábio e vou riscar com uma caneta, olha, Fábio, pelo que a gente testou, é até aqui de água que tu pode usar. Mais do que isso, a garrafa vai cair, né? Então, isso é individual. Isso é o serviço de tecnologia assistiva, não é o recurso que nos proporciona. Tina, nós vamos ter que acelerar um pouquinho. Tu que pediu para eu contar da água, agora aguenta. Gente, desculpa, mas é que é legal vocês saberem da água também, tá? Vou falar do abdutor de polegar, tá? O abdutor de polegar, ele também vai desde o PP até o G. Além disso, ele tem ajuste no polegar, no tamanho do polegar, tem um velcro aqui para ajuste. Ele é bilateral, a gente conseguiu desenvolver um modelo que eu consigo usar tanto na mão direita quanto na mão esquerda. E outra questão bem legal dele, ele é de neoprene, tá, gente? Não é os de termo moldável. Outra questão legal dele é que ele tem o velcro solto, não é costurado, o que me possibilita ajustar o tamanho do neoprene, o tamanho da tira, especificamente para a necessidade daquela pessoa. Então, eu vou estar indicando o uso lá pelo dorso, talvez a tira tenha que ser mais curta, então eu tiro o velcro, corto,
e reposiciono. Ou pelo punho, a tira provavelmente vai precisar ser mais comprida. Tira preta de neoprene se encaixa no polegar como um dedo de luva. A tira circunda a mão passando pela palma ou pelo punho. Então esse é o abdutor. Depois a gente vai falar da luva flexora de dedos. Essa luva surgiu a partir do Luciano, lá de Novo Hamburgo. O Luciano é uma pessoa que tem lesão medular há mais de 20 anos, e quando ele vai fazer fisioterapia com o Leandro, com o fisioterapeuta dele, ele nos contou que o Leandro precisava passar fita crepe na mão para fixar a mão dele à barra, né, para fazer fortalecimento de membro superior. E isso incomodava bastante o Luciano, né, ele queria que existisse um dispositivo que mantivesse os dedos dele fletidos segurando a barra. Além de incomodar, trabalhoso, né? Passa fita crepe, tira fita crepe, passa de novo fita crepe, machuca, incomoda. E aí, então, essa é a luva flexora. Ela é feita de neoprene. Sem querer, Tina bate a mão na mesa e a câmera treme. Só bagunça, só bagunça. Ela é feita de neoprene, tá? Ela tem uma fivela, onde a gente deixa encaixado essa tira aqui. Inclusive, a gente costurou uma lapela aqui para evitar que a gente abra essa alça, porque ela fica mais fácil de colocar quando ela já está fechadinha, tá? A peça é composta por 2 faixas, ambas da largura da mão, formando um T quando aberta. Então, a gente vai manter ela fechadinha, vou enfiar a mão por essa argola, e aqui, na parte anterior, tem uma tira onde eu vou fazer o encaixe dos meus dedos. Então, vou ajustar aqui no punho, essa parte vai passar pelo dorso da minha mão, e na ponta dela tem velcro, tanto de um lado quanto do outro. E aí, então, o Luciano vai segurar a barra lá, a gente vai fazer de conta, e o físio vai fechar, grudando esse velcro no neoprene. E aí, essa tira que sobrou, a gente faz um reforço. Lembra que aqui também tem velcro? A gente faz um reforço, fixando novamente no velcro. E aí, a barra tá aqui dentro, o Luciano consegue fazer o exercício. A luva cobre toda a mão de Tina, que faz de conta que segura na barra de exercícios. A luva se prende em seu punho com tiras largas e velcro. Não é só para os exercícios com barra, tá, gente? A gente percebeu o uso, assim, importante em pessoas que conseguem tocar a cadeira de rodas, tem cognitivo para tocar a cadeira de rodas motorizada, mas não conseguem manter o controle do joystick, não conseguem manter o joystick entre os dedos. Então, a luva pode ajudar nesse sentido, né? O joystick está lá e a pessoa consegue segurá-lo. Ou uma pessoa que tem condições de usar uma muleta, mas não consegue segurar a muleta. A luva pode ajudar. Ou a mesma situação com o andador, né? Então, a luva também tem desde o PP até o G. Ela é bilateral também e ela é vendida individual, tá? Porque às vezes a gente fala luva, as pessoas pressupõem que é o par, né? Não é o par porque tem pessoas que vão precisar usar só em uma mão, então a gente vende uma só, tá? Obrigada. Agora eu vou falar das pulseiras de peso. As pulseiras de peso, elas são dispositivos que ajudam a estabilizar movimentos involuntários, tá? Pequenos tremores em membro superior. Ela vem em 2 apresentações, a curta, que a gente tem no P e no M, e a longa, que a gente tem no M e no G. A primeira coisa importante que a gente descobriu sobre as pulseiras de peso é que muitas pessoas usavam os pesos de academia para poder estabilizar movimentos involuntários. Só que esses pesos, eles têm 500 gramas, 1 quilo, né? E a gente sabe que as pessoas têm necessidades diferentes e têm capacidades diferentes de resistência máxima de peso, né? Então, a pulseira precisava ser passível de adaptação. O profissional faz o cálculo da resistência máxima e indica o peso ideal para aquela pessoa. Por isso que ela é composta por bolsos de elástico, porque por serem de elástico eu consigo colocar uma barrinha de peso, ou 2 ou 3 em cada bolso, de acordo com a necessidade. A pulseira já vem com um peso dentro de cada bolso. Então, a pulseira longa, ela tem 4 bolsos, cada peso tem 100 gramas.
Se eu vou comprar a pulseira de peso, ela vai vir já com 400 gramas e um pouquinho, que é o peso do tecido. Mais larga que um palmo de mão aberto, o bracelete é feito de tecido com bolsos verticais para colocação de pesos e 2 tiras de velcro para fechamento. Mas se a pessoa que eu fizer a indicação precisa de 800 gramas de peso, eu vou indicar a pulseira mais 4 barrinhas avulsas. E a gente vai acoplar essas barrinhas nos bolsos, tá? Então, lá no receituário ou no nosso catálogo, não tinha outro nome, que agora não lembro mais, acervo de tecnologia assistiva, vai ter a pulseira de peso e vai ter os pesos avulsos, tá? E a gente tem também o peso curto tem 50 gramas, tá? Tina mostra 2 pequenas barras finas e retangulares de metal cinza de tamanhos diferentes. E aí tem só mais uma coisinha em relação à pulseira curta, que eu quero comentar. Essa daqui é a M, ó. Então, a M tem 4 bolsinhos. A P, ela tem 3 bolsinhos, ela é mais curtinha, assim, é para um bracinho bem mais fininho, pode ser um bracinho de uma criança bem pequena. E aí, então, ela vem com 3 barrinhas de peso, tá? É o número de bolsos que vai contar. Agora sim, estamos indo para os últimos recursos. A gente tem cintas protetoras de gastrostomia, tá? Isso surgiu de 2 pessoas bem importantes para a gente, lá de Passo Fundo, que é a Nedi Martins e a Vivian Scott, a primeira físio e a Vivian é TO. Elas nos falaram sobre as pessoas que usam bottom ou catéter para se alimentar por gastrostomia, né? E falaram do quanto esse bottom e esse catéter podem deixar as pessoas inseguras, tanto a pessoa que usa quanto os cuidadores, os familiares, né? Porque se a roupa enganchar ou se a mão prender e esse bottom, esse catéter for desposicionado, a pessoa precisa passar por uma cirurgia de recolocação, né? O que é muito transtorno. Então, elas falavam da necessidade de um um recurso que protegesse o bottom ou o catéter. Então, a gente desenvolveu essa cinta, foi co-criada e muito legitimada também lá em Passo Fundo, além de outros locais, né? Essa cinta ela é feita de neoprene, ó, ela tem um orifício, que é onde eu vou posicionar o bottom ou o catéter. Na parte interna do orifício, ela tem um emborrachado, que vai fazer com que a cinta não dance no corpo da pessoa e também pode ajudar na questão da higienização, né? A cinta é uma faixa preta bem larga e longa para dar a volta na cintura ou quadril. Então, eu vou levantar para mostrar. A pessoa vai colocar o orifício no bottom, no caso, e aí junto vem essa tampinha, que ela, ao mesmo tempo que ela é rígida, ela é flexível, olha, gente. E na parte interna ela tem o velcro, que é o que vai fazer o posicionamento dela sobre o bottom. O buraco na cinta fica na lateral do abdômen. A tampinha de tecido se encaixa cobrindo esse orifício, protegendo o local onde está o catéter. Ó, então, dessa forma, o bottom está protegido, a pessoa pode fazer os seus atendimentos, pode fazer ecoterapia, pode fazer, inclusive, troca de decúbito, né, que o bottom vai estar protegido. Quem usa o catéter, quando adquirir a cinta, ao invés de 2 peças, ela vai vir com 3 peças. Então, vai vir essa terceira peça aqui, que é uma peça com um orifício que eu vou sobrepor sobre o outro orifício para, então, colocar... Ah, tá. Só vou comentar que quando eu sobreponho essa peça aqui, ela faz com que esse orifício aumente. E aí eu consigo enrolar o catéter para, então, colocar a tampinha. Ela mostra que o segundo tecido com buraco serve para aumentar o espaço onde fica o catéter. Na verdade, dentro da caixa, gente, vai ter todos os tamanhos das cintas, mas vai estar a versão completa com as 3 peças que é para uso com catéter. Aí quem precisar da indicação do uso com bottom ou catéter vai ter todas as peças para poder experimentar, tá? Mas a gente vai colocar só o modelo completo. Isso. E aí, o outro modelo de cinta protetora de gastrostomia que a gente tem é esse aqui, que ele é de elástico, não de neoprene. Ele tem neoprene apenas na parte da frente, tá? Qual é a diferença? Ele vai ser mais leve, vai ser mais fresquinho, né? Porque esse elástico, ele é todo furadinho, assim.
vai ter um conforto térmico diferente. Essa cinta é vazada. O tecido se parece com uma tela de nylon intercalada com faixas de elástico. Mas ele não dá o ajuste de tronco que a cinta de neoprene proporciona. Então vai depender da pessoa para quem a gente vai indicar e com quem a gente vai experimentar, né? Se a pessoa tiver uma dificuldade no controle de tronco, provavelmente aquela cinta vai ser mais adequada. Se a pessoa for um acamado, que tem Alzheimer, por exemplo, não tem dificuldade no controle de tronco, essa cinta pode ser mais indicada, porque é mais fresquinho e ele está na cama, né? Outro diferencial dessa daqui é que eu consigo separar, tirar a parte de trás, e se eu precisar lavar, eu vou precisar lavar, né? Porque acontecem vazamentos na gastrostomia, e a pessoa precisa lavar a cinta assim. Essa daqui é mais fácil de lavar, tá? Porque ela vai secar muito mais rápido do que a outra cinta inteira, tá? Então, essas são as cintas protetoras de gastro. E agora a gente vai falar das cintas de posicionamento. Nós temos 4 modelos de cinta de posicionamento. Vou falar primeiro dos 3 que nasceram primeiro, que eles vieram a partir da necessidade de time de basquete em cadeira de rodas, tá? Que nos procuraram para nos contar que eles precisavam se amarrar nas cadeiras para poder praticar o basquete sobre rodas, porque as cadeiras viram durante o jogo, é comum, faz parte, mas eles precisam cair junto com a cadeira. Se eles caem para fora, eles se machucam, né? Então, eles se amarram nas cadeiras para a segurança deles. E eles nos falaram da necessidade, então, da gente pensar um recurso que fosse seguro e confortável para eles. E a gente desenvolveu, então, esses três tamanhos de cinta. Essa daqui a gente chama de abdômen, essa a gente chama de pernas, e essa a gente chama de pés. É tudo em relação ao jeito que eles acabam utilizando na prática do basquete. Diferente dos outros produtos que têm tamanho, né? PP, PMG, que eu esqueci de comentar, que as cintas de protetoras de gastrostomia têm desde o PP até o G, tá? Então, eu aproveito agora para comentar isso. Essa daqui, que é a de abdômen, eles passam por trás, ela é bem grande, olha, gente. Deixa eu abrir ela. E ela tem um reforço bem grande no velcro para a segurança dos atletas, né? A cinta tem largura de uns 2 palmos e comprimento de mais de 1 metro. Então ela é bem compridona, eles Cuidar. Tina estica a cinta e, sem querer, bate a mão em Fábio. Eles passam por trás do encosto da cadeira e acabam fixando o abdômen. Assim. E essa daqui, eles fixam coxa com coxa, e essa eles fixam o pé no apoio de pé. Nem todos fazem uso dos três modelos de cinta, cada um de acordo com a sua necessidade. Tem alguns que usam essa de pé para fixar o coto na cadeira de rodas, os que são amputados, então depende da necessidade de cada um. Mas as pessoas que não jogam basquete em cadeira de rodas acabaram descobrindo diversos outros usos para essas cintas que para nós fazem muito sentido. Por exemplo, posicionar o meu aluno na cadeira, na classe escolar, ou na própria cadeira de rodas dele. O meu aluno tem muita espasticidade, está machucando o joelho na mesinha de atividades, então eu posso usar essa pequenininha para fixar a perna dele na cadeira. A gente viu professores levando crianças cadeirantes para participar da atividade de educação física ou para caminhar no recreio. Só na bagunça. Então, vou mostrar para vocês, ó. O professor coloca a criança de pé, fixa o tronco dela ao quadril do prof, e com essa pequenininha fixa o pé da criança ao pé do professor. E aí, com o movimento do professor, leva a criança para deambular, para ter essa experiência. Então, obrigada, Fábio. Então, em cada momento, a gente acaba descobrindo outros usos para os materiais. E aí, a gente acabou desenvolvendo um 4º modelo de cinta de posicionamento que surgiu porque essa de abdômen, quando a pessoa tem adequação postural na cadeira de rodas, essa cinta de abdômen fica pequena, porque a adequação postural traz um volume maior para a cadeira de rodas. Então, as pessoas nos diziam, vocês precisam fazer uma cinta de abdômen maior. Quando a gente pensava sobre isso,
a gente achava que não era uma boa ideia, porque ela ficaria muito cara, porque esse neoprene é um material nobre, é um material muito bom, mas que tem um valor mais alto, né? E se a gente fizesse ela maior, ela sairia mais cara, ela sairia muito cara, e o material estaria, assim, mal utilizado. Por quê? Porque ele ia estar, a maior parte do neoprene utilizado ia estar em contato com a espuma da adequação postural ou com o encosto da cadeira. E olha só, a parte que está em contato com a pessoa é uma pequena parte da cinta, né? Tina aponta em seu corpo a parte da frente de sua cintura. Então, talvez a gente teria que encontrar uma outra solução. E aí, nasceu essa cinta aqui. A ideia é que a parte que está em contato com a pessoa seja de neoprene, e a parte que está lá em contato com a adequação postural, com a espuma ou com o encosto da cadeira, é uma tira de nylon. Ó. Eu consigo deixar essa cinta até com 2 metros de comprimento. Ó. Eu tenho que cuidar aqui, gente, porque esses dias ela já me acertou isso aqui, assim, ó. Pá. Fábio imita Tina, separando o engrossador do talher com os cotovelos abertos e altos, atingindo seu rosto. Então, gente, é uma cinta que ela chega até a 2 metros, eu consigo ajustar, ela tem uma fivela e ela fecha aqui com um mosquetão também. Na cinta larga, a finalização em uma das pontas é com uma tira de nylon, como alça de mochila, que transpassa por um mosquetão e trava o fechamento. A gente viu como um uso bem importante também em clínicas geriátricas, porque alguns idosos precisam ficar contidos para a segurança deles, né? Estão com dificuldade de equilíbrio, não lembram que estão com dificuldade de equilíbrio, então não podem levantar, né, a qualquer momento sem ter um cuidador por perto, porque podem se machucar. E a gente viu essas contenções muito com lençóis, né? E a gente percebe que a cinta é uma forma mais segura e mais também agradável. mais agradável, né? De poder estar posicionando essas pessoas. Gente, Falou de todos. Falamos de todos os produtos. Fábio tira sua máscara do rosto. A gente tem, gente, aqui no canal Mercur, no YouTube, que é onde a gente está agora, a gente tem vídeo de uso de quase todos os produtos. Além desses produtos aqui que a gente falou hoje, dos outros produtos da Mercur também. A gente tem também loja virtual, e aí lá também a gente tem os produtos todos à venda. Nas nossas redes sociais, os canais para vocês nos encontrarem e baterem um papo com a gente. No Instagram é @mercuroficial e no Facebook é Mercur. E a gente tem também o site da Mercur, que é www.mercur.com.br, onde tem várias informações sobre esse projeto e vários outros projetos tão legais quanto que a Mercur também faz parte. E a gente quer agradecer, dizer que foi muito bom para a gente. Depois a gente vai encaminhar também essa live gravada com legendas e com audiodescrição para ela se tornar acessível para todo mundo. A gente vai encaminhar para todos que participaram de todas as lives com a gente, para ter esse material também como um material de consulta, quando necessário. E se sintam bem à vontade para conversar com a gente pelas redes sociais, pelos e-mails, se vocês tiverem uma pergunta mais direta, tá? Ou alguma sugestão, algum comentário. A gente fica bem feliz, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Que bom porque vocês ficaram com a gente até aqui. Isso a gente aí. agradece bastante e a gente vai se falando. Um abraço. Tchau, tchau. Tchauzinho. Elas acenam. Fundo da tela verde, letreiro Mercur desde 1924, logo redondo.